Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Hoje nós vamos estudar na continuação, aí do estudo do Novo Testamento. Já estamos no 5º livro do Novo Testamento, hein? Então aqui parece que é um pouquinho mais acelerado, Nós estudamos lá todo o Antigo Testamento, 39 livros, 39 livros, e dos 27 aqui do Novo Testamento, nós já estamos no 5º. Então daqui a pouco a gente acaba aí o Novo Testamento também, tá? No piscar de olhos. É por isso que a gente precisa aproveitar ao máximo, ler ao máximo possível, perguntar. O livro que a gente está estudando lá, vocês precisam perguntar, interromper aí, ou perguntar depois por via lá do WhatsApp, do grupo, ler o livro, tá bom? Então a gente, fazendo as anotações aí, que eu já vejo as canetas e os papéis aí, os caderninhos, então vamos tentar absorver ao máximo, tá? Interrompa aí o professor para a gente ver se consegue construir juntos aí esse conteúdo. Então bora lá, livro de Atos dos Apóstolos, é o que nós vamos estudar hoje. Também alguns comentaristas, eles dizem que pode ser chamado de Atos do Espírito Santo, Então esse livro poderia ter esse título, ao invés de Atos dos Apóstolos, poderia ser Atos do Espírito Santo, de tão evidente que é a ação do Espírito Santo por meio dos apóstolos, Então Lucas, que é o autor, já adiantando aqui a autoria de Lucas, daqui a pouco a gente volta e fala mais alguma coisa, mas Lucas, ele descreve toda a história aí que se desenrola em Atos dos Apóstolos, mostrando que esse movimento que ele relata, que é a história da igreja primitiva, não é um movimento, ele faz questão de mostrar isso em várias partes, que não é algo que começou porque um grupo de judeus estava descontente com o judaísmo e aí fundaram um outro movimento religioso, coisa do tipo. Ele vai mostrando de fato, pelas narrativas, que o próprio Deus é quem está conduzindo toda a história, o próprio Deus que está usando as pessoas envolvidas aqui, sejam elas os próprios discípulos, apóstolos, os cristãos, quanto aqueles que não são também cristãos, mostrando a soberania de Deus na história, ou seja, é atos de Deus através desses homens aqui. Mas o livro tem esse título aí, Atos dos Apóstolos, É Lucas quem coloca esse título aí. E na introdução aqui eu coloquei o seguinte, melhor dizendo, que é o Evangelho segundo Lucas. Poucas pessoas vão abordar dessa forma, O livro de Atos dos Apóstolos, o livro de Lucas é o livro de Atos dos Apóstolos, um livro histórico e tal. Mas nós poderíamos também falar que é o Evangelho segundo Lucas, no sentido que Lucas, ele traz uma boa nova, Evangelho é boa nova, Temos os 4 lá, que é o que nós estudamos, teologicamente, o correto é dizer, tem o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas e o Evangelho segundo João. E o Lucas escreve um dos evangelhos, E aqui é um segundo livro dele, na verdade. Então Lucas, ele escreve 2 livros, tá? O primeiro para mostrar a vida, a obra e a natureza de Jesus, e o segundo ele escreve para mostrar a igreja de Jesus, A igreja de Cristo. Então ele escreve essas 2 obras, que na verdade é uma obra só de Lucas, inclusive direcionada a uma única pessoa. Tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos dos Apóstolos é endereçado, tem um destinatário, que é o próprio Teófilo, tá? Então vamos voltar lá em Lucas capítulo 1, Evangelho segundo Lucas capítulo 1, verso 1, lá verso 1 ao 4,
só para a gente fazer de novo, né, essa leitura que nós fizemos lá quando estudamos Lucas, para a gente comparar com Atos aqui, para que a gente entenda, né, que a pessoa é a mesma que recebe o livro de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, que é um certo Teófilo, né? Não se sabe muita coisa a respeito dele, só pelos termos de tratamento aqui que a gente pode falar que era um homem, socialmente falando, né? Era uma pessoa destacada, distinta, que tinha uma certa relevância social, tá? Então Lucas aqui, ó, capítulo 1, verso 1 ao 4, diz assim: tendo, pois, muitos empreendido, por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me bem a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Então, no verso 3 aqui, o Lucas diz que o que ele escreve aqui é para esse excelentíssimo Teófilo, né? Quando a gente vai em Atos, capítulo de número 1, ó, versículo número 1, indo para Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e verso 1. Só o verso 1 já é suficiente para nós aqui. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então percebam, ele chama o evangelho, né, que ele escreveu, que é o segundo Lucas, de o primeiro tratado, né, o primeiro escrito. Então ele diz, ó, fiz o primeiro escrito, o primeiro tratado, quer dizer, o evangelho. Ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus não só começou a ensinar, mas a fazer. Então ele envia para a mesma pessoa esse livro, né? Possivelmente aqui já era convertido Teófilo após ouvir, ler, né, o Evangelho segundo Lucas, e aqui inclusive ele já trata como apenas Teófilo, não mais aquele título, né, de ó excelentíssimo Teófilo, né? Então é possível nós falarmos aqui que eles já se tratavam como irmãos em Cristo e não com essa formalidade social de tratar uma pessoa porque ela é uma pessoa destacada na sociedade, né? Não é que perdeu o respeito, é que agora a relação é relação de irmãos em Cristo, então já essas coisas elas já não cabem mais, né? De julgar que uma pessoa ela deve ser tratada formalmente com aquele título e tal, né? Isso não quer dizer que nós não respeitamos uns aos outros e que não honramos uns aos outros, não tem nada a ver, né? O Evangelho inclusive nos ensina isso, mas aqui já não há mais porque a relação ela é fraterna, a relação é da família da fé. Então Lucas escreve o Evangelho para o Teófilo e Atos dos Apóstolos para o Teófilo. Lucas, ele fala a respeito da vida, obra e natureza de Jesus, e em Atos aqui ele fala para o Teófilo acerca da igreja de Cristo, né? O livro de Atos é um livro que faz esse elo, tá? Essa ligação entre os evangelhos e o restante do Novo Testamento, né? É o único livro histórico, tá certo? Do Novo Testamento. Então, se nós não tivéssemos, imagina só, nós teríamos lá os 4 evangelhos e depois as cartas de Paulo e as outras cartas. Ficaria um negócio meio vago, né? Uma coisa assim meio no ar. Tá, o evangelho, Jesus morre, ressuscita lá e depois já surge Paulo, né? Enviando as cartas a várias igrejas, Romanos, Filipenses, Tessalonicenses, enfim, todas aquelas lá, ia ficar um negócio meio vago. O que aconteceu? Jesus morreu, ressuscitou e agora já surge o apóstolo Paulo, né? Quem é esse apóstolo Paulo? Quem é essa figura que já vai enviando cartas para um monte de igreja? O que aconteceu que já tem um monte de igreja espalhada pelo mundo? Então, se nós não tivéssemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós não teríamos, amados, a informação de como a igreja surge, como ela se desenvolve e como ela se espalha pelo mundo, né? Então faz esse elo, essa ligação entre os evangelhos, os 4 evangelhos e o restante do Novo Testamento. É o livro histórico. Isso é importante a gente saber porque Lucas ele vai narrando os fatos, né? Ele vai descrevendo o que estava acontecendo. Isso quer dizer que a gente precisa ter muito cuidado para que
o livro de Atos dos Apóstolos não seja para nós uma fonte de formação de doutrinas, tá certo? Então eu não posso pegar lá, o que aconteceu lá, o que Lucas escreve, isso aqui é uma norma, é uma regra para todo cristão, tem que ser assim, todo mundo tem que se comportar assim porque foi feito assim lá na igreja primitiva. Nem sempre, ele está narrando os fatos. Quem conta uma história, ele não conta a história naquilo só que é aprovado, né? Então ele conta a história, é nós que temos que saber. Bom, esse comportamento, por exemplo, o capítulo 5 de Atos vai mostrar que um casal, Ananias e Safira, eles mentiram a Deus e Deus os matou, né? É literalmente isso. A gente fala assim, nossa, então isso aqui é uma doutrina, é uma regra, né? Que Deus está nos ensinando aqui que se nós mentirmos, falarmos uma mentira, Deus vai nos matar? Não, claro que não, senão talvez não tinha ninguém vivo aqui, né, para contar a história. Deixa eu tomar água aqui, ficou pesado agora, né? Quem nunca, né, irmão, depois de aceitar Jesus, se batizar nas águas, nunca falou uma sequer, né? Então, claro que não é um hábito, não é uma prática, não faz parte do nosso caráter, mas entre outros pecados, a gente às vezes comete esse pecado de uma mentira. A gente luta contra o pecado, não se conforma com isso, não acha normal, mas acontece na vida até do mais genuíno discípulo de Cristo, né? Então, aquele que diz que nunca mentiu depois de aceitar Jesus já está mentindo. Pelo menos eu acho, né? Falo por mim, tá? Mas a questão não é uma regra. Então, só para a gente entender, é uma descrição, né? É uma descrição. Pega outro texto também, que é o Atos capítulo 16, lá onde o carcereiro, aliás, o Paulo está preso, né? Vocês bem conhecem a história, cantam lá na prisão Silas e Paulo, e o carcereiro, ele fica desesperado lá, pensando que todo mundo tinha fugido, né? Ele era o responsável pela cadeia, e Paulo disse, não, estamos aqui, não se preocupe. Ele disse, tá bom, o que eu posso fazer, o que eu faço para eu ser salvo? Aí Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Essa frase deve ser Atos 16 e 30, alguma coisa assim, né? 30, 31. Essa frase não é uma promessa, tá? Não é uma regra para todos os crentes em todos os momentos, né? Em todas as épocas. Não, aquilo foi uma palavra que Paulo dirigiu especificamente àquele carcereiro, que se ele cresce, seria salvo ele e a casa dele, todos que estavam responsáveis por ele, né? Sob a responsabilidade dele, parentes e talvez um empregado, alguém assim, enfim. Então, e de fato foi lá o que aconteceu. A gente chama isso de um texto descritivo, é uma descrição daquilo que aconteceu e necessariamente não é normativo, não é uma norma, não é um mandamento, não é uma promessa, né? Como muitos infelizmente pegam esse texto para falar, ó, Deus, ele tem uma promessa para a tua vida, que se você crê, Deus vai salvar toda a sua casa. Isso não é verdade, né? É um texto lá que é descritivo, tá? É claro, amados, que sempre nós vamos lutar pelas nossas famílias, pelos nossos parentes, né? E nós sempre vamos exercer a fé, orar a Deus, pedindo para que Deus salve, que possamos dar bom testemunho sempre, mas nunca no engano, achando que aquilo é uma promessa, porque se é uma promessa, tem que se cumprir. E a gente sabe que não é assim na realidade. Quantos homens e mulheres de Deus, fiéis a Deus, bom testemunho, vida de intercessão, pregam para os seus parentes e muitos deles não são salvos. Alguns até os filhos não são, o cônjuge não é salvo, né? E aí como que a gente soluciona isso? Entendendo de fato que esse texto ele não é uma promessa, é um texto descritivo, está descrevendo. Então o livro de Atos dos Apóstolos, a gente precisa tomar muito cuidado para não pegar textos lá, né? Extrair texto, achando que aquilo é um mandamento, é uma regra. Eu não estou dizendo que não tem nada lá que não sirva para isso, não é isso. Eu estou dizendo que esse livro é um livro de uma narrativa histórica, tá certo? É isso que a gente precisa saber. Nós extraímos muitos princípios, muitos valores, até comportamentos que foram lá adotados pela igreja, né? Princípios éticos, morais, claro que sim. Por exemplo, ser generoso,
né? Uma igreja que cuida, que serve, uma igreja que vive em oração, em comunhão, no partir do pão, tudo isso. Nós entendemos que isso pode ser aplicado e que isso deve ser assumido, né, por aqueles que servem a Deus, tá? Então, eu não estou dizendo que tudo que há no livro de Atos dos Apóstolos não serve como prática, né, como comportamento e como mandamento. Estou dizendo que a gente precisa ter muito cuidado qual texto que a gente pode assumir dessa forma e qual texto não, tá bom? Então a gente precisa tomar cuidado. Eu dividi aqui o livro em duas partes maiores, só para a gente entender, tá? A primeira divisão aqui é a origem da igreja em Jerusalém. Então a primeira divisão, o livro de Atos dos Apóstolos, conta a origem da igreja em Jerusalém. Vai do capítulo 1, do versículo 1, até o capítulo de número 15 e o verso 35. Então, todos esses capítulos, né, esses 15 capítulos, eles vão ser a primeira divisão do livro, a primeira parte do livro, que conta sobre a origem da igreja em Jerusalém, tá certo? Essa igreja que era nacional, essa igreja que ela surge ali, né, com os apóstolos, discípulos, muitas vidas se rendem a Cristo, mas lá na cidade de Jerusalém, tá? Na nação de Israel. Então essa é a primeira divisão, esses 15 capítulos, Lucas vai narrando o que aconteceu, como foi resolvidos os problemas que lá surgiram, inclusive doutrinários, né? Quais comportamentos a liderança tinha ou teve diante de coisas que ali foram surgindo, né? Como que eles lidaram com tudo aquilo, como que aconteceu esses primeiros passos, aí os primeiros anos da igreja em Jerusalém. Então do capítulo 1 ao capítulo número 15, isso é narrado dessa forma, tá bom? Então essa é a primeira parte, né, do livro, da divisão que a gente faz, são duas partes falando então, a primeira parte da origem da igreja nacional em Jerusalém, a sua formação, como isso foi se desenvolvendo. A segunda parte, que vai do capítulo 15, do verso 36 até o capítulo 28 e verso 31, que é o final do livro, aí a gente fala sobre a atuação de Paulo plantando igrejas por todo o mundo até Roma, tá? Enquanto a primeira parte vai narrando e falando a igreja em Jerusalém, a igreja em Israel, a igreja nacional, a segunda parte vai dar destaque e vai narrar, né, as viagens, as 3 viagens missionárias de Paulo, todas as igrejas que ele planta ao redor do mundo até chegar em Roma, tá? Então a segunda parte ela vai dar destaque para isso aí. Então essas são as duas as divisões, né, principais, essa divisão que a gente chama macro, né? A gente pega 2 blocos bem grande mesmo, tá? E aí faz essa divisão, mas vamos retomar e vamos ver algumas coisas aí, né? Tanto na primeira quanto na segunda divisão, para não ficar um negócio vago assim, tal, superficial, né? Bom, todo o livro de Atos dos Apóstolos, ele abrange em torno de 30 anos, tá? Então, 30 anos mais ou menos, Lucas ele narra, né, esse período aí da vida dos primeiros irmãos, né? Então, abrange cerca de 30 anos. A igreja ela foi fundada lá no capítulo 2 com a descida do Espírito Santo, tá? Então a gente vê o capítulo 1, né, que é mais ou menos assim, a extensão do capítulo 24 de Lucas. Então se a gente lê o Lucas 24, vai falando de Jesus, quando ele ressuscita, aparece aos seus discípulos e ali, né, dá instruções a eles. Quando a gente lê Atos 1, parece que é quase a mesma coisa, quer dizer, uma extensão. Quando acaba Lucas 24, o Atos 1 ele dá essa continuidade. Então, Atos 1, ainda Jesus está lá entre os discípulos e perguntam para ele: Senhor, quando o Senhor vai restaurar Israel? Quando vai ser isso? Aí Jesus diz: olha, não cabe a vocês saber os tempos, as estações, isso só cabe a Deus e tudo mais, mas há de descer sobre vocês a virtude do Espírito Santo, fiquem lá em Jerusalém, né? Vocês vão ser revestidos de poder. Então, Lucas 24 fala isso e Atos 1. Então, Jesus ascende ao céu, né? Os discípulos ficam vendo ele subir ao céu e uma nuvem oculta ele. E aí o capítulo de número 1, no finalzinho, para o capítulo 2, eles estão em Jerusalém orando, como Jesus tinha dito para eles fazerem, né? Estão orando. Aí desce o Espírito Santo sobre a vida deles, o poder, né? Aquela famosa passagem lá onde eles falam:
os idiomas, as línguas estranhas, né? E aí ali se origina, historicamente falando, a igreja de Jesus, tá? A igreja de Cristo. Não começa lá quando Jesus morre na cruz, nem quando ele ressuscita. A igreja de Jesus, historicamente falando, ela é inaugurada na descida do Espírito Santo lá no capítulo 2. Esse é o ano 33, mais ou menos, tá? O ano 33, Jesus morre com 33 anos e meio, né? Então, o ano 33, aproximadamente, é onde isso começa. E ali, Lucas começa a narrar e vai até o ano 65, aproximadamente, tá, amados? A gente está colocando aqui uma coisa assim, não exata, né? Mas aproximadamente. Então, aí seus 30, 32 anos é o que o livro de Atos dos Apóstolos ele narra, né? Então, do ano 33 ao 35, ao 65 mais ou menos. Mas ele é escrito no ano 65. Entenderam, amados? Para não confundir. Então, esse período todo do livro de Atos, ele ocorre, essa história, do ano 33 ao 65. Mas ele é escrito por Lucas no ano 65, no caso depois de Cristo, né? Claro. E que é o final da vida de Paulo. Então, quando a gente lê o capítulo 28 de Atos, a gente vê que é Paulo quase que se despedindo lá em Roma, já está em Roma, preso para ser condenado e morto e tudo mais, tá? E aí Paulo morre lá pelos anos 67, aproximadamente, tá? Com 62 anos. Então, Paulão já era um idoso, né? Idoso eu não digo, mas estava lá encaminhando, né? Descendo a ladeira no final, fazendo a curva. Com 62 anos, ele é decapitado, né? Ele é morto, martirizado no ano 67, tá? Só para falar dessa abrangência aí. Então, esse segundo livro de Lucas é endereçado, como eu disse, a um certo Teófilo, né? Lucas é o autor. E o que vai contar? E eu separei aqui alguns pontos que eu acho importante nós anotarmos, né? Para a gente entender aqui toda essa estrutura. Por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos narra a ação do Espírito Santo na comunidade cristã primitiva. Lucas, ele vai detalhando, ele destaca, ele fala em muitas ocasiões, né? Ele diz, olha, o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, o Espírito Santo fez isso, o Espírito Santo fez aquilo, e eles foram chamados pelo Espírito Santo, enviados pelo Espírito Santo, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Então, a pessoa do Espírito Santo, ela é muito evidenciada, tá certo? Na vida dos irmãos, né? A gente vê de fato esse destaque do Espírito Santo sobre a vida de cada um. Tanto é no capítulo 6, por exemplo, quando foram escolher diáconos, né? Aí surge esse ministério diaconal que nós temos hoje, né? Em Atos capítulo 6, por uma demanda que houve, porque o número dos discípulos crescia demais. Então, em Atos capítulo 6, você já tinha lá, no mínimo, mais de 5.000 pessoas. Imagina, uma igreja com 5.000 pessoas, amados, para ser administrada. E essa questão, eles viviam de tal maneira que eles partilhavam a vida mesmo. Não é que é assim, tipo, eles iam lá no culto, no domingão, e de segunda para frente cada um ia para sua casa, ia trabalhar, e no outro domingo se encontrava. Como a gente faz hoje, mais ou menos, né? Então, cada um tem sua vida, vai fazer cada um na sua profissão, lá nas suas atividades, se encontra na igreja 2, 3 vezes na semana e tal. Não era bem assim. Eles conviviam literalmente 24 horas juntos. Eles tinham tudo em comum, a Bíblia vai dizer, né? Eles de fato partilhavam a vida como uma grande, uma extensa família. Olha que coisa interessante. Tanto é que eles se reuniam nas praças, nas casas, nos templos, onde dava para se reunir, esses irmãos se reuniam. E eles celebravam, né? Eles comiam juntos, eles tinham as refeições juntas. É interessante, amados, porque assim, a gente quer muitas vezes compreender a Bíblia pela nossa cultura e como nós vivemos hoje, né? A gente quer projetar isso, transferir isso para eles, né? A gente pensa que eles viviam do jeito que a gente vive. Não tem nada a ver. É outra cultura, é outra época. Por exemplo, eles não acordavam 4, 5 e meia da manhã para pegar um ônibus para ir trabalhar.
almoçava meio-dia, uma marmitinha, no final da tarde pegava aquele ônibus lotado, voltava para casa e ia assistir a TV e fazer alguma coisa. Não é nesses parâmetros, né, irmão? Eles não viviam assim. Eles tinham 1, 2 refeições no dia, né? Essas refeições eram parte importantíssima que eles tinham da vida deles, era partilhado isso mesmo, né? Eles acordavam cedo, mas não tão cedo como nós acordamos hoje, 5 da manhã, 4 da manhã, 6 da manhã. Eles acordavam um pouquinho mais tarde e eles dormiam, como diz, né, no Nordeste, dormia com as galinhas. Então dava 6 da tarde, 7 no máximo, todo mundo estava dormindo. Nem tinha luz elétrica, então à noite não tinha atividade. Eles não eram noturnos, né, como nós somos hoje. Então a gente tem trabalho, tem atividade até 11 da noite, meia-noite, nós temos luz elétrica, nós temos toda essa dinâmica, né, de logística e tal. As pessoas saem do trabalho 10 horas da noite, chegam em casa meia-noite. Eles não viviam dessa forma, então a gente não pode projetar neles como nós vivemos hoje, tá? Então assim, uma das coisas eles comiam, tinham as refeições juntos, tá? De manhã lá tinha uma refeição, né? Ao meio-dia tinha a refeição deles e tal, era bem diferente, como eu disse. Eles conviviam mesmo, eles viviam, partilhavam a vida, amados. Eu estou falando desses 5.000 cristãos. Então imagina as dificuldades que foram aparecendo. Por exemplo, alguém foi reclamando, calma aí, estão atendendo melhor, estão distribuindo a comida lá para os judeus que são judeus. E aqueles judeus que são de origem grega, né, que nasceram fora de Jerusalém, não estão dando atenção. As viúvas que são de origem grega, elas não estão sendo atendidas, levaram esse problema aos apóstolos. Então olha uma igreja que já foi tendo problema, porque conviviam, né? Amados, a gente precisa entender que nunca houve uma igreja perfeita. A gente tem essa fantasia, esse romance, nossa, a igreja primitiva era a igreja perfeita. Claro que não, era constituída de gente. Já viu gente perfeita? Não existe, né? Tem problemas de relacionamento, e porque está próximo, quanto mais próximo tem, mais desgaste, mais conflito surge. É por isso que o casamento é o maior desafio de convivência, porque você vive mais tempo, né? Você está ali, acorda junto, passa o dia junto muitas vezes, dorme junto, é aquela coisa toda, né? Aí um vai para um cômodo, outro vai para o outro, mas quando é uma casa de 2 cômodos, fica um olhando para o outro toda hora. E aquele negócio de desgaste, está olhando para mim por quê? Não sei o quê. Você não fez isso, deixou a toalha na cama, molhada, o chinelo não sei na onde, não fez isso, olha, não limpou o pé para entrar em casa. Aí começa a convivência, o que eu estou dizendo é isso, né? É a convivência. E quando vem os filhos, então, esse menino aqui não arruma a cama, e aquela coisa toda, não põe o prato lá nem na pia, não vai lavar a louça não, rapaz, está pensando que aqui tem empregada? Então, todas essas questões, né, são dificuldade. Por quê? Porque há uma convivência, uma intensidade de convivência. Aqui, amados, bem semelhante, eles tinham essa proximidade e foram surgindo os problemas. Aí a Bíblia nos mostra, em Atos capítulo 6, que os apóstolos disseram, olha, vamos então fazer o seguinte, vocês escolham homens aí, né, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, gente de boa reputação para esse importante negócio. Então olha como a administração das relações, né, das questões do cotidiano, isso era importantíssimo, um assunto altamente espiritual, né? Não é só quem prega, quem canta. Vocês estão percebendo, amados, como isso é mostrado para nós de uma forma muito simples, né? Que hoje muitas vezes a gente despreza e acha que coisas espirituais, ou chamado, ou vocação, é só aquele que prega, aquele que está em destaque lá, aquele que é o ministro do louvor, né? E aquela coisa toda. Não, a gente percebe que no corpo, né, na convivência comunitária de fé, na família de Deus, nessa família local, nessa igreja local, a importância de todas essas pessoas envolvidas a esses dons de Deus, né? O diaconato no caso aqui. Só para a gente entender como Lucas vai narrando essa vida diária, os problemas surgindo e as soluções também. Então eu costumo dizer o seguinte, qual a diferença daqueles irmãos para nós hoje, né? Os pecados, eles tinham da mesma forma que nós hoje, então não tem novidade. Quando a gente vai lendo o Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que tinha gente lá querendo ter destaque no meio da igreja, tinha gente que queria
como eu disse, enganar lá, né, os pastores, né, os apóstolos lá, dando uma oferta, querendo se aparecer e tal. Você tinha lá um outro lá que não tinha um caráter correto, enfim, você tinha os mesmos problemas, os pecados, era gente como a gente, não tem diferença. Eu acredito que a grande diferença dessa igreja aqui para nós hoje, em muitos casos, é que eles tratavam o pecado, eles resolviam de fato, né? Eles confrontavam o erro, eles discutiam e procuravam soluções, tá certo? Talvez eu vejo que a grande diferença, né, que Lucas ele narra em Atos dos Apóstolos a respeito da igreja primitiva é que a convivência desses irmãos tinha os mesmos conflitos e as mesmas dificuldades que nós temos hoje, porque são da mesma massa, são seres humanos, não são melhores e nem piores. Porém, eu vejo nas narrativas aqui essa igreja que amava Deus, não é que não errava, mas que queria buscar de fato a vontade de Deus e que tinham pessoas sérias, né? E essas pessoas sérias também eram sujeitas ao erro. Paulo vai dizer isso lá em Gálatas, capítulo 2, que o próprio Pedro, uma das colunas da igreja na época, né? É Paulo que diz isso, só ler depois Gálatas capítulo 2, né? O Pedro, ele ora lá, ele tinha um comportamento, depois outro comportamento, e eu repreendi ele na frente de todo mundo, resisti ele na cara e disse, você é um falso. Olha só, irmão, 2 pastorzão brigando no meio de todo mundo, e um repreendendo o outro, né? Que coisa feia. Mas enfim, só para a gente entender, é isso aí, ó. Mas eles buscavam a sinceridade, né? Quem se destacava é o Espírito Santo agindo em tudo isso, tá? Então, a ação do Espírito Santo na comunidade cristã primitiva, esse é o grande ponto. O livro de Atos vai narrar a ascensão de Jesus, como eu disse lá no capítulo 1, né? Isso é mostrado, Jesus ascendendo ao céu, depois de morrer, ressuscitar. E Paulo, ele completa essa informação lá em 1 aos Coríntios capítulo 15, que aí ele vai falando, né? Ó, Jesus, depois que ressuscitou, apareceu lá a 500 irmãos, né? E tal, ficou por espaço de 40 dias falando com eles. Então a gente tem o livro de Atos, ele vai falando, como eu disse, né, de várias igrejas surgindo no mundo através do apóstolo Paulo, lá depois do capítulo 15, e a gente depois vê essas igrejas que Paulo vai mandando as cartas, né, aos coríntios, por exemplo, lá na igreja de Corinto, na região da Macedônia e tudo mais, que eu acho, se não me falha a memória, lá no capítulo 17 de Atos que vai narrando, né, que Paulo ele desce para essa região lá, acho que é a segunda viagem dele, tá? Estou puxando na memória aqui. E aí o que acontece? Aí ele vai completando as informações, né? Por isso, como eu disse, olha como é importante. Nós temos as cartas que narram um monte de coisa a respeito daquilo que aconteceu em Atos. Mas se nós não tivéssemos Atos, ou se nós tivéssemos Atos, mas não tivéssemos as cartas, sabendo o que aconteceu depois que Paulo foi naquela cidade e falou para aqueles irmãos e algumas pessoas creram lá, nós também não saberíamos quais os problemas que aconteceram lá que Paulo resolve nas cartas, né? As cartas, elas são geralmente enviadas para corrigir problema, amados. Se nós não tivéssemos os problemas, os pecados lá nas igrejas, possivelmente não teríamos as cartas, tá? Bom, então, como eu estava falando a respeito de toda essa convivência, né? Como que a igreja ela foi lidando, né, com cada situação, como que isso foi sendo desenvolvido, tá? A igreja foi crescendo não só em números, né, e crescendo em números, cresce também os problemas, mas o ponto onde eu tinha parado antes da nossa interrupção aqui é que, assim, se nós não tivéssemos esses problemas que foram surgindo, não só na igreja de Jerusalém, mas depois nas outras igrejas, né, que Paulo vai plantando lá depois do capítulo 15, como a gente falou, capítulo 15 a partir do verso 36, que é a segunda divisão do livro. Se nós não tivéssemos esses problemas, nós não teríamos todas essas instruções, né, toda essa revelação de Deus que são as epístolas, né? Então, graças a Deus pelos pecados e pelos problemas que os irmãos tiveram lá atrás, porque isso nos serviu como um parâmetro, como referência, né? Comportamentos a não seguir e comportamentos para seguirmos, exemplos, né? Bons e maus ficaram aí registrados. E quais as orientações, né? Quais
a gente vai estudar, né, daqui da semana que vem para frente justamente o restante dessas cartas aí, né, Romanos e tudo mais. A gente vai estudar uma por uma. Mas aqui o livro de Atos, então ele vem mostrando para nós até o capítulo 15 como que essa igreja, foram os primeiros momentos da igreja primitiva, tá? Salvação de almas, né, grande perseguição, problemas, soluções encontradas, enfim. Né, o ministério de Pedro, até o capítulo 15, o ministério de Pedro também ele é narrado, né, de uma maneira também de destaque. É que lá a partir do capítulo 9 já vem surgindo Paulo, né, o capítulo 9, capítulo 7, onde Paulo aparece pela primeira vez só no consentimento da morte de Estevão, mas ele não está ali ainda em evidência, né, por alguns motivos lá. Eu estou resumindo aqui porque o tempo não permite eu trazer todos os detalhes, né? Mas se vocês quiserem saber depois, é só mandar no zap lá que eu vou completando todas as informações. Então, capítulo 7, Estevão é o primeiro mártir, né? É o diácono, aquele do capítulo 6 que eu falei para vocês. Ele sai pregando por vários lugares. Ele e o Filipe são os dois que se destacam, né? Então, a gente tem capítulo 7, Estevão, primeiro mártir, é morto pela grande perseguição. Capítulo 8, o Filipe aparece evangelizando, mas tudo ali, ó, né? Então, Filipe em Samaria, Estevão ainda em Jerusalém. Então, eles estão todos no território de Israel, por assim dizer, né? E aí o capítulo 9 surge o apóstolo Paulo indo perseguir os irmãos no caminho de Damasco. O próprio Cristo aparece para ele, né, em uma manifestação, tá? Em uma visão, né? E assim ele se converte, volta para a sua terra natal, que é Tarso, né? Tarso da Cilícia, ali na região da Arábia. Saulo volta para lá e fica por lá mais ou menos 3 anos, tá? Ele vai narrar isso lá em Gálatas capítulo 1, né? 3 anos ele fica lá, mas a história continua. Pedro, né? Capítulo 10, aí Paulo retorna de novo no capítulo 11, mas isso já se passou alguns anos, né? 3 anos, como eu disse. Aliás, bem mais, tá? Mas só para resumir aqui. Aí capítulo 10, capítulo 11, ainda estão Paulo, Pedro, Barnabé, né? Capítulo 13, já o Espírito Santo ali, como a gente falou, né, que onde se destaca mesmo, o Espírito Santo, ele usa alguém lá numa profecia para falar que Paulo e Barnabé precisam ser enviados pela igreja. Olha só, então a igreja estabelecida em Jerusalém ali com a liderança dos apóstolos, né? Muitos irmãos aí já estão espalhados pelo mundo pela grande perseguição que houve depois da morte de Estevão. E aí, o capítulo, como eu falei, 11, 12, 13, né? Começa já a mudar de tom, já não é Pedro que é o destaque, né? Agora Paulo começa a se destacar. Aí começa a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. São enviados, capítulo 13, capítulo 14, uma viagem missionária que só teve uma pessoa para Cristo, né? O negócio foi sofrido. Voltaram para Jerusalém para dar satisfação, aos apóstolos, lá a liderança na época. E aí houve ali também problemas doutrinários, né? Questionamentos. Eles conversam entre si, oram a Deus, o Espírito Santo traz uma palavra também de orientação e eles resolvem aquela questão, capítulo 15. Aí o capítulo 16 para frente, ou 15 lá no finalzinho, né, para o 16, é a segunda viagem missionária de Paulo. Aí já mostra Paulo indo para vários lugares, amados, tá? Então lá para Filipos, por exemplo, né, como a gente falou, o carcereiro lá na cidade de Filipos, né, Tessalônica, a região toda ali da Macedônia, aqui é a Grécia, na verdade, enfim. E aí para frente é só o ministério de Paulo mesmo, tá? Esse ministério onde ele vai plantando várias igrejas, lá em Tessalônica, lá em Colossos, lá, né, como a gente falou, no final do livro em Roma, tá? Então ali já vai mostrando como que o evangelho se espalha pelo mundo através do ministério do apóstolo Paulo e como vão surgindo todas estas igrejas, né? Não estou aqui lembrando de memória, mas aqui, ó, se vocês quiserem abrir na Bíblia aí, né? A gente pouco fez isso aqui, porque eu fui trazendo tudo aí de uma forma, numa tentativa, né, de trazer uma sequência para vocês. A gente quase não recorreu à Bíblia aqui. Mas, ó, o capítulo 16 já vai mostrando para nós aqui, ó, chegou a Derbe, Listra, né, Icônio, toda aquela região lá, foi lá para Lídia, quer dizer, a conversão de Lídia lá na cidade de Tiatira,
né? Então, toda essa região aí, ó, capítulo 17, Tessalônica, Bereia, Atenas, né? O centro ali do coração da Grécia no sentido intelectual. Capítulo 18, ó, Éfeso, Corinto. Então, a cidade de Éfeso, a cidade de Corinto. Todos esses lugares Paulo plantou a igreja e aí escreveu as cartas que nós conhecemos, né? Aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, né? Aos Coríntios. Então a gente vai vendo aqui, ó, tudo surgindo, ó, capítulo 19, terceira viagem missionária de Paulo, né? Enfim, e a gente vai vendo onde vão surgindo as igrejas aqui, tá? Então a gente percebe nessa narrativa. O livro de Atos também, eu quero destacar, que mostra, Lucas, ele faz a questão de mostrar no livro de Atos que o evangelho ele foi rejeitado pela maioria dos judeus, tá? Então, Pedro, ele é escolhido, o próprio Paulo diz isso, né? Depois em uma das suas cartas lá. Pedro é escolhido como apóstolo dos judeus. Paulo é escolhido como apóstolo dos gentios. Então, depois que ele vê uma grande resistência dos judeus em Jerusalém, ele vai para todo mundo, para todos os gentios, por assim dizer, né? E ele vê então que a grande maioria dos judeus, eles rejeitam o evangelho, é o que Lucas deixa destacado aqui, tá? Esse evangelho que agora, a princípio, vem em Jerusalém, né? A salvação veio por meio de Jesus, que era um judeu, né? Nasceu foi criado na lei judaica, aquela coisa toda, mas o evangelho se espalha agora para todo mundo, né? Para toda a humanidade. Então, a partir de Jerusalém, o Espírito Santo levanta homens e espalha esses homens por todo o mundo. E a figura principal aqui é o apóstolo Paulo, que vai plantando igrejas aí em diversos lugares, tá? Se vocês me lembrarem, eu envio para vocês os 3 mapas das 3 viagens missionárias de Paulo, só para vocês terem a ideia, né, de quais os locais, os países, a trajetória que ele fez, né? Ele sempre ia para várias cidades, voltava para Jerusalém. Ia para outras cidades, voltava para Jerusalém, né? Ele tinha aí esse modus operandi, como a gente diz, né? Essa forma de operar, sempre ligado à igreja de Jerusalém, que eram os apóstolos. Depois, esses próprios apóstolos, eles também foram se espalhando, né? A gente vê, por exemplo, a gente fala muito mal de Tomé, né, irmão? A gente gosta de falar mal de Tomé, o incrédulo e tudo mais, né? Mas a história não bíblica, extra-bíblica, vai falar que no ano 54 o Tomé foi parar lá na Índia, tá? Ou nas Índias, né? Na Índia, melhor dizendo. É uma piada que eu ia fazer aqui, mas não deu certo não. Porque nas Índias foi o Pedro Álvares Cabral, né? Ele queria ir para a Índia e chegou aqui no Brasil e o que ele viu foi as Índias. Então, negócio complicado aí. Mas ele foi para a Índia lá, continente indiano, tá? Eu estou falando do Tomé, né? Aí a gente vê que o Pedro, ele também vai para Roma, tá? Em uma certa ocasião. O apóstolo João, por ser perseguido também, né? Vai para Éfeso, depois ele é preso e é levado lá para uma ilha e tal, né? Onde ele tem a revelação do Apocalipse, tudo mais. Enfim, os apóstolos também eles vão se espalhando, né? Vão sendo martirizados e um dos últimos que morre é o próprio apóstolo Paulo, que é o final do capítulo 28, né? O último apóstolo a ser morto, na verdade, é o apóstolo João. Na verdade, desculpa, ele não é morto de morte matada, ele morre de morte morrida. Morte natural, que eu quero dizer, né? O único que não é martirizado, tá? Entenderam aí minha brincadeira, né? Então, é o único. Todos eles são degolados, decapitados, crucificados, enfim, eles são mortos, assassinados, tá? O único que não passa por essa via do martírio é o apóstolo João, que é uma profecia que ele mesmo registra lá no seu evangelho, que Jesus disse que ele não morreria dessa forma, né? Mas enfim, então Atos capítulo 28 termina lá com Paulo pregando com liberdade, né? Embora esteja numa prisão domiciliar, mas ele pregava sem impedimento algum, nesse sentido que o evangelho fluía, né? Depois disso, de 30 anos que a gente está falando, tá, amados? Então, abarca aí 30 anos esse livro de Atos dos Apóstolos. Vocês têm alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida que queiram aí de repente expor? Fique à vontade, a gente tem mais alguns minutos. Diga, Valdir, abra o microfone, meu amado. Deixa eu até aumentar aqui para o pessoal ouvir também você. Pode falar. Não, mano. Só confirma para mim as 2 divisões. É do 1 ao 15 e ao próximo?
do 1 ao 15, verso 35. Então, vai do capítulo 1, do verso 1, até o capítulo 15, versículo 35. Tá? Exatamente no 35 do capítulo 15. Essa é a primeira divisão. A segunda divisão vai do capítulo 15, do verso 36, até o capítulo 28, verso 31, que é o final, né? É o final do livro aí, verso 31. Capítulo 28. Essas são as principais divisões, né? Eu estava confundindo aqui. Eu acho que... Do 1 ao 15, depois do 15 ao 36. Eu falei, minha Bíblia só vai até o capítulo 28. Fala que Bíblia é essa do André que ele acrescentou tudo isso, né? Que é do capítulo 15 a partir do verso 36, né? Aí começa a segunda divisão. Mas é isso mesmo. Mas para arredondar, seria do 1 ao 15 e do 16 ao 28, né? Mas a gente foi bem exato aqui nessa divisão, porque é a partir do verso 36 do capítulo 15. Tá certo? Essa segunda divisão aí. Não sei se vocês querem que eu repita, mas a questão é, a primeira parte fala da origem da igreja em Jerusalém, a primeira divisão, né? A origem da igreja em Jerusalém, não só a origem, mas como ela foi se desenvolvendo. Quais os problemas foram surgindo, quais as soluções que foram trazidas, né? O que aconteceu de fato em toda essa caminhada da igreja de Jerusalém, tá? O capítulo 1 ao 15. Aí a segunda parte é a atuação de Paulo plantando igrejas, né? Por todo o mundo até Roma, que era a capital, tá? Do império. Isso eu acabei deixando escapar aí. Então, quando a gente fala assim, Paulo foi plantando igreja até Roma. Por que até Roma? Que importância tinha isso? Porque Roma era a capital do mundo, né? Roma é quem mandava no mundo na época. Então Paulo chega aí na capital do mundo, que é Roma, e ele vai passando e plantando igreja aí por onde ele passa. Então são as duas divisões principais. Tranquilo? Era só essa a questão, a dúvida? Tudo bem. As demais irmãs, Vanessa, Helenuce, Samara também, se tiver alguma questão. Pastor, quem era Teófilo? Quem era a pessoa importante? Tá, pela voz eu acho que é a Vanessa que está falando, né? Que aqui congelou tudo. Mas eu acho que é a Vanessa que está falando, né? Congelou tudo esse trem agora. Mas vamos lá. Deixa eu tentar responder aqui. Mesmo travando aqui, está gravando lá, que é onde fica registrado aí para vocês do grupo, tá? Quem foi o Teófilo, né? Quem era o Teófilo? Não se sabe exatamente quem era ele, o que ele fazia. O que nós sabemos é o seguinte, que ele, pelo tratamento que Lucas dá a ele, pelo termo que ele usa, lá em Lucas, no Evangelho de Lucas capítulo 1, verso 3, ó excelentíssimo Teófilo, por esse tratamento, nós pensamos que ele é uma pessoa importante na sociedade, né? Opa, voltou aqui, ó. Voltou a questão do... Isso, agora sim, né? Vanessa, foi você que perguntou, não foi? Isso. Tá, é que eu ouvi a voz, mas congelou tudo aqui. Então vamos lá, deixa eu repetir aqui, já que vocês voltaram, embora está gravado lá, mas não tem problema. Quem foi o Teófilo? Nós não sabemos exatamente quem ele era e o que ele fazia, né? Qual a função que ele tinha, qual a importância que ele tinha. Nós sabemos que era uma pessoa distinta, destacada, não era uma pessoa comum da sociedade. Pelo fato de lá em Lucas, no capítulo 1, verso 3, o Lucas usar o termo excelentíssimo a respeito dele. Ó excelentíssimo Teófilo. Então, esse termo quer dizer que ele não era uma pessoa comum, era uma autoridade. Se era um juiz, se era, sei lá, uma pessoa de importância política, não se sabe. Mas o termo excelentíssimo quer dizer que ele era uma pessoa distinta da sociedade. O que ele era exatamente, nós não sabemos. Tá? Esse é a informação que eu consigo passar para vocês, que até hoje é o que eu estudei, pesquisei e já vi os comentaristas falando, né? Além disso, nunca vi, sinceramente. Então, assim, era uma pessoa destacada? Era. Fazia o que exatamente? Não se sabe, né? Mas que era uma pessoa distinta, era. Agora, o nome é interessante, né? Porque o nome dele é de origem grega e significa aquele que ama a Deus. Theo, né? E Philos, Teófilos. Né? Então, Theo é Deus e Filo é amor, aquele que ama a Deus. O nome dele tinha essa origem. Eu acho que talvez uma informação aí, no mínimo de curiosidade, né? Mas a questão é, essa pessoa importante recebeu de Lucas toda a informação a respeito de Jesus e ela se converte e aí recebe de Lucas esse segundo livro, que é o Atos,
que Lucas conta toda a história da igreja para esse Teófilo, né? Tudo bem? Essa informação é pouquinha, mas é segura, é essa que eu tenho, né? Se tiver uma outra aí, talvez seja um incremento meio estranho, né? Ou a pessoa estudou alguma coisa que eu não cheguei lá ainda, né? Tem essa também. Mais alguém? Mais outra pergunta? Não? Se não houver, a gente encerra por aqui. Libera todo mundo para ir para casa. Todo mundo já está em casa, né? Diga, Valdir, fale aí. Alvidinho, tem um tempinho mesmo ou você já vai... Não, tem. Pode falar, meu amado. Vamos embora. Não, então, o livro, como você disse, ele só foi escrito após todo esse tempo de narrativa, né? Tudo que havia acontecido. Isso. Não temos a certeza mesmo de que não houve nenhum relato, de acompanhamento, porque é muito Espírito Santo, né? Sim, exato. Relatado tudo que aconteceu com detalhes assim, que a gente acompanha, e somente no final, após tudo isso já ter acontecido. Isso, mas é assim, Valdir, eu esqueci de dar uma outra informação para vocês. Um bocado de coisa a gente não consegue, né, pelo tempo e tal, mas é o seguinte, o Lucas, ele, muitas vezes no livro, ele fala, ele estava muitas vezes com o próprio apóstolo Paulo, né, nas ocasiões. Então ele traz muitas vezes a narrativa na primeira pessoa, na segunda pessoa, né? Ele participou de muitas ações de Paulo. Ele era um médico amado que no ministério de Paulo conviveu com ele em muitas ocasiões, em muitos lugares. Então ele foi testemunha ocular, né? Ele também presenciou. Então ele narra daquilo que ele também viu. Aliás, como eu disse, é uma narrativa histórica, alguém está contando a história, Lucas está narrando aquilo que ele viu, ele presenciou, e ele era um historiador fantástico. Lucas, ele tem, pelo estilo que ele escreve, né, os termos que ele usa, é a mesma coisa hoje. Se você pega um professor acadêmico, um cara erudito, você vai ver que ele usa palavras diferentes do restante das pessoas, né? É uma pessoa que tem uma capacidade maior, intelectual, né? Tem uma visão crítica, histórica, é um profissional, ele é um historiador. Lucas, ele é um historiador, ele é um médico por profissão, mas é um cara intelectual, é um cara que tem um preparo intelectual muito maior do que a maioria das pessoas da época. Então a gente precisa entender que olha quem o Espírito Santo escolhe, uma pessoa específica com todas essas qualidades, né, para fazer essa importante obra. Como a gente vê Paulo, amados, ele escreve no mínimo 13 cartas do Novo Testamento. Era uma pessoa também intelectualmente falando capacitadíssima. Fala assim, André, mas não é o Espírito Santo que capacita? Não pode ser qualquer pessoa? Não, qualquer pessoa não. Deus tem as pessoas certas. E toda a capacitação do ser humano, nós entendemos que é o próprio Deus, né, que está preparado. Deus é soberano. Deus já estava desde a eternidade, né, preparando esses homens, né, dando a eles oportunidade. Nós não sabemos exatamente como isso se dá, mas é Deus que é soberano e está preparando, e escolhe pessoa-chave. Poderia escolher Pedro para fazer isso? Deus teria poder, mas Deus daria também a Pedro capacidade, e Deus não escolheu fazer isso. Pedro era uma pessoa simples. Deus usou Pedro, escreveu lá 2 epístolas, mas a gente percebe que como Pedro escreve, os termos são bem simples. Em relação a Lucas, a Paulo também. Quem escreve, na verdade, as cartas de Pedro, né, não foi nem o Pedro, foi o Marcos. Pedro era ruim na escrita. Pedro era um semi-analfabeto, amados. Era um pescador. Na época, era um semi-analfabeto. Então, quem escreve, na verdade, escreve, pega lá a caneta, lá, né? Caneta não, era pena. Era pena, isso aqui, ó, pena, tá vendo a pena aqui? Ó? Isso aqui era a canetinha dos irmãos lá, ó. Isso aqui que ele escrevia. Então, quem pega a pena para escrever é o Marcos, né, que a gente chama de amanuense, era o escritor mesmo. Pedro ia narrando e ele escrevendo. Eu estou falando tudo isso para falar a respeito que Lucas, ele era um historiador, ele participou de muitos momentos que ele mesmo narra, ele estava na ocasião. Então ele tem propriedade para falar, para narrar, e além disso é esse cara que tem uma memória fantástica, que é um cara técnico, que é um cara intelectualmente preparado para isso, né? E por trás de tudo isso, claro, o Espírito Santo, né, dando toda essa condução, como a gente já estudou em outras matérias,
a palavra de Deus ela é inspirada, né? Em outro curso, aliás, né? Que é o hermenêutica, né? A gente aprende isso, que esses homens eles são guiados pelo Espírito Santo, né? Os verbos, os termos, é o Espírito Santo que vai conduzindo a mente dessas pessoas para que tudo isso seja feito. É um negócio assim, a Bíblia é um livro inigualável, né? Palavra de Deus. Congelou de novo aqui, Jesus? Acho que congelou. Meu Deus, eu acho que é hora de parar. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.